Vamos lá, comecei a gravar, vou iniciar nossa aula. Só uma pergunta, me respondem no chat aí depois, se conseguiram ver a aula do início ao fim, se pegou tudo certinho, porque o programa fala que ele libera para a gente 40 minutos, e acabou que eu falei um pouco mais do que 40 minutos. Mas pelo que eu vi, parece que o pessoal continuou conectado nesse tempo. Nós fizemos alguns exercícios de calorimetria na aula passada, e essa aula a gente finaliza esse exercício de calorimetria da sessão Enem. A gente mata esse capítulo e foi legal que a gente conseguiu ainda resolver praticamente todos os exercícios. Na aula de amanhã a gente entra em cinemática. Então eu vou rever alguns conceitos básicos que eu passei para vocês em cinemática e, e aí vão desenvolver umas 2, 3 semanas aí direto, só trabalho em cima da cinemática, tá? Então a aula de hoje é basicamente para a gente resolver esses 4 exercícios da sessão Enem e finalizar essa discussão nossa por enquanto, para a gente poder dar andamento ao conteúdo, tá? É só uma dica, galera, que hoje eu levantei, tomei um café em casa aqui e estava indo dar aula para vocês com a roupa que eu acordei. E vou até pôr o vídeo aqui, cadê? E aí eu ia dar aula com vocês com a roupa que eu acordei, que acaba que a gente dentro de casa vai ficando bem acomodado, né? E me deu um desânimo do cão. Aí eu fui tomar um banho, lembrei do amigo meu que trabalha em casa a vida inteira, desenhista. Tomei um banho e vesti uma roupa que eu fosse trabalhar com ela, não que eu me arrume muito, né, para ir trabalhar, todo mundo sabe, mas pelo menos eu pus a roupagem de trabalho mesmo para a gente criar o espírito, né, do trabalho dentro da nossa rotina. Então a rotina não é só aula, não. É levantar, é tomar um café, é vestir uma roupa, preparar as coisas, tá? Só não vão deslocar, mas o resto procura manter, que vai ser bom para a gente. Então vamos lá começar a nossa aula, propriamente dita. Eu finalizei a aula de ontem resolvendo o exercício 7 da sessão Enem. E aí, eu saltei o exercício 6 e voltou o 8, 9 e 10. Então, vão ser esses 4 exercícios. Então, vamos lá no exercício 6, que é mais uma típica questão de equilíbrio térmico, tá? Nós fizemos várias questões de equilíbrio térmico, cada uma pedindo alguma coisa. No fim das contas, cada uma pede uma informação diferente. Essa, por exemplo, pede qual a razão entre massa de água quente e massa de água fria. Mas, independente do que ela vai pedir, se são questões de equilíbrio térmico, a gente já viu algumas repetidas vezes, e está gravado, então vocês podem rever novamente, que todas partem do mesmo raciocínio em comum. Então, toda vez que a gente lê uma questão, identificar que é uma questão de equilíbrio térmico, nós vamos partir para esse raciocínio. Então, vamos lá ler a questão e identificar se ela é uma questão de equilíbrio térmico. Ela vem e fala assim: aquecedores solares usados em residência têm o objetivo de elevar a temperatura de água até 70 graus Celsius. Então, vou ter água quente a 70 graus Celsius. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 graus Celsius. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água de temperatura ambiente de outro reservatório que se encontra a 25 graus Celsius. Então, na verdade, ele está falando daquela estrutura de misturador, em casa com água de aquecedor solar, né? Que eu tenho uma fonte de água quente, uma fonte de água fria. Essa fonte de água quente se mistura com a fonte de água fria e gera uma terceira água, que é a água do banho,
que está a 30 graus Celsius. Então, é uma questão de equilíbrio térmico, em que eu vou ter uma água com a temperatura maior, 70 graus Celsius, que eu vou chamar de água quente, e uma água com a temperatura menor, de 25 graus Celsius. E quando eu tenho uma diferença de temperatura, a gente sabe que vai ter uma força termomotriz, vai fluir energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até atingir o equilíbrio. E o equilíbrio térmico, a questão já nos deu, que é 30 graus Celsius. Então, misturou uma água de 70 graus Celsius com uma de 25 graus Celsius e está tomando banho com uma água em equilíbrio dessas duas, que é uma água a 30 graus Celsius. E aí, na questão, perguntou qual é a razão das massas. Você fala, pô, cara, eu nunca parei para pensar na razão das massas, isso eu não sei, mas é uma questão de equilíbrio térmico. Se é uma questão de equilíbrio térmico, ou seja, como que eu identifico? Que eu tenho corpos que estão trocando calor entre eles e aí chegando a uma temperatura de equilíbrio. Toda questão de equilíbrio térmico considera-se que todo o calor cedido pelo corpo de maior temperatura, que no caso aqui seria a nossa água quente, vai fluir único e exclusivamente para o corpo de menor temperatura. Então, todo o calor fornecido pela água quente vai ser igual ao calor recebido pela água fria. Toda questão de equilíbrio térmico parte desse raciocínio. Tanto é que eles, muitas vezes, têm o cuidado de deixar muito bem claro que o calor transmitido pelo corpo quente vai ser absorvido única e exclusivamente pelo corpo de menor temperatura. Tá? Então, aí a gente identifica que é uma questão de equilíbrio térmico. Então, vamos interpretar a questão. Pegando aqui a nossa interpretação, eu expus aqui que eu vou ter dois corpos trocando calor. Quais são esses corpos? A água quente, que está uma temperatura inicial de 70 graus Celsius, e a água fria, que vai estar uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor flui da água quente para a água fria, uma quantidade Q aqui, que eu não sei quanto que fluiu, mas eu sei que a quantidade de um cedeu é o que o outro recebeu, e que eles atingiram o equilíbrio térmico de 30 graus Celsius. Pediu a razão das massas, mas é uma questão de equilíbrio térmico. Então, qual que é o nosso ponto de partida? Sempre vai ser que menos calor fornecido, porque calor fornecido é um calor negativo, vai ser igual o calor recebido, que vai ser o calor recebido pela água fria. Nessa representação aqui, eu coloquei QQ como o calor fornecido pela água quente e QF o calor recebido pela fonte fria. Então, a água quente é a que está fornecendo calor, então menos o calor da fonte quente, da água quente, é igual o calor que a água fria vai receber. Esse é sempre o ponto de partida. E depois, como é que eu continuo? Para eu continuar, eu tenho que entender qual que é o comportamento do corpo para saber como que eu vou chegar nessa quantificação de calor. Como assim? Se houver mudança de estado físico, eu vou chegar nessa quantidade de calor, na relação da quantidade de calor, a partir da análise do calor latente. Se houver variação de temperatura, eu vou pelo calor sensível, ou capacidade térmica ou calor específico. Normalmente a gente usa mais calor específico. Se a gente parar a pensar, água quente, o que aconteceu com ela? Foi de 70 graus Celsius para 30, permaneceu no estado líquido. Então ela só variou a temperatura. Inclusive a gente enxerga a variação aqui. Da mesma forma, a água fria, que saiu de 25 para 30. Então, desta forma, só houve variação de temperatura. Se só houve variação de temperatura, como é que eu vou determinar essa quantidade de calor envolvida? A partir da análise do calor específico. Aí tinha que lembrar que era calor específico, a quantidade de calor
para que 1 grama varie 1 grau Celsius. A quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. Lembrem sempre da unidade de medida também, né? Caloria por grama, grau Celsius. No entanto, a análise de equilíbrio térmico, ela analisa a relação entre a quantidade de calores. Então, eu tenho que acabar aqui, ó, isolando calor. Por isso que a equação fica representada dessa maneira, né? Beleza? Normais é só fazer uma mera substituição. Então, a gente substituindo aqui calor por calor específico, massa vezes variação de temperatura, no caso, que as relações as variáveis em relação à água quente e no que é as variáveis em relação à água fria, nós vamos ter essa seguinte relação que está representada e apareceu aí em cima, que o calor específico da água quente, que é o calor específico da água, independente se ela é quente ou fria, né? O que interfere, o que varia é o estado físico. Elas duas estão no estado líquido, então vão ter o mesmo calor específico. Vezes a massa de quem? Pensando aqui, ó, se for até pôr a luzinha para acompanhar, a massa de quem? A massa da água quente, que eu não sei. A questão pediu a razão. Vezes a variação da temperatura da água quente. Qual que é a variação da temperatura da água quente? A variação é sempre final menos inicial, 30 menos 70. Beleza? Essa relação matemática que está aqui, ó, que eu vou até grifar do lado esquerdo, melhor, vou grifar ainda com uma tinta vermelha aqui para vocês enxergarem direitinho. Ô, Cacilda. Aqui. Essa é a quantidade de calor fornecida pela água quente. Sim? Beleza? Só substituir. E aqui ao lado é a quantidade de calor recebido pela água fria. Por isso que do lado direito está menos. Por isso que do lado direito está menos o calor fornecido. Sempre tomei esse cuidado. E aí, eles não deram calor específico, mas eu sei que dos dois é o mesmo. No fim das contas, eu vou acabar fazendo o quê? Cortando. A massa da água quente e a massa da água fria eu também não sabia. O que eu sabia basicamente é a variação da temperatura. Então, só resolvendo aqui, dando uma limpada nessa equação, a gente já chega nessa relação. Eu não vou saber nunca qual que é a água quente, mas qual que é e nem a quantidade de água fria. Inclusive, isso depende do tempo de banho que o cara vai tomar, a quantidade de água que passar ali. Mas eu sempre vou saber a proporção dessa água. Então, aqui, o que eu posso fazer é, deixa eu dar uma melhoradinha na equação, continuando o raciocínio, que 40 massa quente é igual a 5 vezes a massa da água fria. Como quer a razão, eu isolo. Qual razão? Da massa quente. Até anotamos lá no início. E é bom a gente anotar o comando, o que a questão está pedindo, para a gente sempre estar focado. Então, eu isolei aqui, ó, massa de água quente sobre massa de água fria. Vai dar 5 sobre 40. Isso é igual a 0,125. Algo para observar, que o equilíbrio térmico deu muito mais próximo da água fria do que da água quente. Se o equilíbrio térmico deu muito mais próximo da água fria do que da água quente, e o calor específico é o mesmo, a quantidade de massa de água fria tem que ser muito maior que a quantidade de água quente. Se você pensasse nisso, essa razão, com certeza, ela teria que dar valores mais próximos, menores do que 0,5, né? Mas é isso aí. A resposta está aí. Ok, galera? Espero que tenha ficado claro.
No gabarito tem que olhar, eu não lembro qual era a alternativa. Só dar uma conferida aí, tá? Então vamos passar para a nossa próxima questão. As outras questões, elas vão serem mais teóricas, então o desenvolvimento dela é até mais rápido, tá? E aí a gente finalizou a série de várias questões envolvendo quantificação, algumas só calor latente, outras só utilizando calor específico, algumas utilizando calor latente e calor específico, e várias questões envolvendo o equilíbrio térmico, né? Que sempre vai ter esse nosso pontozinho de partida. Esse é o raciocínio padrão, galera. Sempre enxergar quem está perdendo calor, quem está recebendo, se a troca entre esses dois corpos, a quantidade de calor de quem está perdendo é igual de quem está recebendo, e por fim verificar o que está acontecendo com o corpo no momento em que ele está trocando calor. E a partir daí eu consigo chegar na minha relação matemática. Tá bom? Ok? Então agora vamos para nossas questões teóricas. Em 10 minutos, está avisando aqui, vai encerrar a nossa sessão. Qualquer coisa eu abro um novo canalzinho para a gente aí, né? Um novo link. 10 minutos. Quantas horas? 10h17. Então, em 10h27. Vamos lá, questão 8. Provavelmente vai dar para fazer essa questão e a gente depois vai ter que mandar outro link. Questão 8 do Enem, ela já começa de cara dando um diagrama para a gente procurar entender. Depois ela fala, com base no diagrama anterior, conclui-se que. Então a questão é uma questão de interpretação em que ele quer analisar o diagrama. Então, vou analisar esse diagrama. Vamos lá, eu vou começar a fazer a leitura dele aqui, vocês vão acompanhando comigo. Esse diagrama, na verdade, é um fluxograma, ele tem um sentido, tem um início aqui de leitura, ele começa aqui. Né? O ponto de partida dele é a radiação solar incidente do Sol na Terra. E aí a gente vai entendendo o que vai acontecendo com essa radiação à medida que ela chega na atmosfera terrestre. O que a gente já pode ver? Que do 100% dessa energia, 100% dela, 30 já é uma quantidade de energia que é refletida pela superfície, pelas nuvens e pelo ar. Então já chega na atmosfera, ela acaba sendo refletida e devolvida para o espaço. Então ela vai acabar indo para o espaço. Ora, ok? Então, na verdade, o que vai entrar na atmosfera, chegar até a superfície da Terra, jamais vai conseguir ser 100%, porque o que já entra realmente na atmosfera e fica ali na atmosfera por um certo tempo, atmosfera e superfície, né? É só 70%. Desse 70% restante, né? O que a gente vê? 50% ele vai para a superfície terrestre aqui, ó. Então, metade da energia incidente, metade da radiação incidente do Sol, ela vai para a superfície. E os 20%, né, 30 foi refletido, 50 foi para a superfície, os outros 30 não chegam nem na superfície, eles acabam ficando retidos aqui na atmosfera. Beleza? Aí esses 20, o que acontece com ele? A radiação solar absorvida diretamente pela atmosfera. Então a gente tem 100%. Desse 100%, 30 é refletido pela atmosfera, não é nem absorvido, devolvido ao espaço. 20% é absorvido pela atmosfera, então vai chegar na superfície 50%.
Esse 50%, o que que acontece com ele? Ele começa a ser devolvido. Toda a energia que a Terra absorve ao longo do dia, ela acaba sendo devolvida para o espaço, senão ia gerar um saldo positivo aí, a Terra ia só aquecendo, 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 uma hora a gente entraria em colapso. Então você tem que entender que a quantidade de energia que é absorvida ao longo do dia, ela é devolvida, podendo ficar mais ou menos tempo retida na atmosfera terrestre aqui, mas ela acaba sendo devolvida, né? Então, como que ela é devolvida? Esse 50%, 14% está aqui na etapa 3, ela é absorvida, a radiação absorvida pela água e pelo CO2 na atmosfera. Então, é devolvido para a atmosfera sendo absorvido pela água e pelo CO2. 6% ela vai ser carregada para cima por movimentos convectivos. 24% é energia carregada para cima a partir de vapor d'água, processo de evapotranspiração. 6% é devolvido diretamente para o espaço pela superfície, então não vai ter esse processo de absorção pela atmosfera, ok? E se a gente contabilizar aqui 14 mais 6, 20, com 20, 40, com 24, 64. Esse 64 ele vai ser devolvido para o espaço. Então, se a gente olhar quanto que é devolvido para o espaço, 30, já que antes de ser absorvido, depois 64 sendo liberado, devolvido pela atmosfera, e 6% sendo liberado, devolvido pela superfície diretamente, ok? Então, os 100 que entram são 100% que saem, tá? Então, a discussão é toda em cima disso. Então, vamos lá. Interpretado? Já dá para a gente entender. Vamos nas alternativas. A maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera? A maior parte incidente no planeta é o 100%. Quanto que fica retido na atmosfera? 20%. Ok? Será que é isso? Vamos ver. A quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície? Se a gente pegar aqui, quanto que foi refletido? 30%. Quanto que foi absorvido pela superfície? 50%. Então, quem que é maior? É a quantidade absorvida pela superfície. Essa letra B está errada. A atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra? Não, a atmosfera vai absorver 20%. Beleza? Os outros 50% é absorvido pela superfície. Ah, Alexandre, mas ela é absorvida depois pela atmosfera também. Mas se a gente pensar no depois, mesmo sendo absorvido, a energia que está sendo devolvida pela superfície, né? O total vai dar de 64, que não é 70. Então, essa C não pode ser de jeito nenhum. Sim? Letra D. Mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera? Vamos ver, quanto que é absorvido diretamente pelo solo? 50%. Desses 50%, 44, ou seja, só 6% do 100 que é devolvido. Os 44, ele acaba sendo devolvido para a atmosfera. Então, mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera? Se a gente olhar, sim, aqui. Mais da metade, dos 50% a 44%. Ok? Beleza? Na verdade, isso aqui é 44% dos 100%. Tá? Se a gente fizesse numa devida proporção, daria 88% do calor da superfície devolvido, porque seria 44 de 50 e não 44 de 100. Tá? Então, mais da metade da radiação solar absorvida? Certíssimo.
é devolvida para a atmosfera. Tá? Resposta letra D. Letra E. A quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor do que irradiada para o espaço pela superfície? Então, olha só, a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço pela superfície. A que é irradiada para o espaço pela superfície é somente 6%. Está aqui, esse 6%. Tá? E quanto que é emitida pela atmosfera? 64%. Então, qual que é maior? É emitido pela atmosfera. Ok? Então, a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor? Não. Ele vai ser maior. Resposta letra D. Tá? Aqui, galera, eu vou salvar, vou finalizar e mandar um novo link para vocês. Tá?